engraçado. É isso, um monte de arma, espada, agora tem isso aqui, essas coisas. É isso que tem agora na minha casa. Galera, vamos começar a eletroquímica. Aliás, vamos continuar a eletroquímica, né? Tá todo mundo aqui já? Giovana, fala comigo. Você Oi? tem? Tá com a gente há quanto tempo? Desde terça-feira. Começou agora, né? É porque o seu nome é novo aqui. Mas você está acompanhando? Aliás, segunda-feira você. Foi terça-feira. Terça-feira foi a primeira aula. Você conseguiu entender tudo que aconteceu ali? Sim. Você tem problema com química ou é de boa? Eu não gosto muito, não. Você não gosta muito? Não, relaxa, também não gosto, não. Eu gosto de videogame, legal. Entendeu? Mas, se tiver alguma dúvida, você fala, tá bom? Tá Tá bom. bom. Fala, Caio, tudo bem, filho? Vamos lá. Galera, vamos começar falando de eletrólise. Vamos voltar a falar de eletroquímica, né? Caio entrou agora. Vamos voltar a falar de eletroquímica. A gente está falando de pilha. Eu fui expulso do quarto porque aconteceu uma série de coisas aqui, né? A minha esposa está lá atrás, ela fez um escritório lá atrás e eu estou no quarto. Só que tá tendo uma infiltração, o pessoal está mexendo, então mudou um pouquinho o ambiente aqui. Tá? Por isso que tem brinquedo aparecendo aqui atrás, um pouquinho mais lá para trás uma espada. Então tem essas coisas aqui aparecendo. Pessoal, vamos lá. Falando de pilha e eletrólise, a gente lembra aqueles conceitos, né? Oxidação, redução, tá? Espera aí, deixa eu ver aqui. Giovana, você lembra desses conceitos? Oxidação, redução, isso tudo é tranquilo pra gente? Oi? O conceito de oxidação, redução, isso é tranquilo pra gente? Não te ouvi, desculpa. Acho Acho que que sim. sim. Oxidação, perda de elétron, redução é o ganho de elétron, sempre assim, tá? Aí tem o Tá. átomo que sofre a oxidação, o cátodo sofre a redução. Isso é eletroquímica, tá? Mas se tiver qualquer dúvida em qualquer momento, pode me perguntar, que eu vou explicar com os conceitos para você, sem problema. Beleza? Vamos lá, pessoal. Sexta-feira, falar de eletrólise. Vamos começar aqui. Eletrólise. Galera, o que a gente sabe de pilha? Na pilha, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o cara que quer ganhar, ganha, e o cara que quer perder, perde. É normal. Funciona desse jeito. Tá? Então você vai ter o cara que quer perder elétron, o metal menos nobre, assim que é chamado, o metal menos nobre, ele sofre a oxidação, ele dá o elétron. E o metal mais nobre, ele recebe o elétronzinho. Tá? Então, por exemplo, o metal com maior potencial de redução, o cara que mais tende a ganhar elétron, é o ouro, que é o metal mais nobre de todos. Depois a prata, aí você tem uma sequenciazinha, não tem que decorar, eles vão te dar o potencial de redução e o potencial de oxidação de cada um, tá bom? Então a gente diz que o metal mais nobre é o cara que ganha, é sempre assim, tá? Na pilha, isso é normal, tanto que você tem uma reação chamada reação espontânea, a DDP ela é positiva, tá? Na eletrólise, não. Na eletrólise é exatamente o contrário. A pilha é uma reação química que produz, que gera eletricidade. A eletrólise não. É quando você joga a eletricidade para provocar uma reação química. É o contrário, tá? A DDP da eletrólise é negativa, é não espontânea, tá? Cara, assim, eles não pedem para calcular a DDP de eletrólise, não. Não pedem, não. Eles pedem normalmente, assim, o que é produzido no anodo, o que é produzido no catodo, tá? Então, o polo positivo, o polo negativo. Então, assim, é parte mais conceitual e a parte quantitativa, que aí você vai envolver cálculos estequiométricos, tá? Também, aí isso a gente tem que saber. Não dá tempo de falar hoje. A gente vai falar das eletrólises ígnea e aquosa.
Todo mundo enxergou tudo que eu falei até agora? De boa? Inara, tá tranquilo? Beleza, você domina esse Tranquilo. assunto, Inara? Ah, eu lembro Lembra pouco. pouco? Tá, se tiver qualquer dúvida, você fala, tá? Vamos lá, Beleza. tranquilo. Tainá, você lembra bem desse assunto? Aham, acho que sim. Beleza, beleza, beleza. Tara, qualquer dúvida, fala. Ah, a Milena tá com a gente já? Ela já entrou na sala? Veio pra mim. Não. Milena ainda não, né? Tá bom, beleza. Qualquer dúvida, depois eu tiro com ela também. Galera, eletrólise. Eletrólise é o inverso da pilha, tá? Todos os conceitos de pilha, de anodo, catodo, tudo serve, menos o polo. O polo positivo na pilha ganha elétron, tá? O polo positivo da pilha ganha elétron. O polo positivo na eletrólise é o cara que está liberando o elétron, tá? É o inverso. Processo não espontâneo, em que a corrente elétrica produz uma reação química. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Beleza. Observações. No processo de eletrólise sempre ocorre descarga de íons, ocorrendo a formação de substâncias simples, ou seja, NOx zero. Sempre vai produzir substâncias simples. Fica de olho nisso. Mas a gente vai ver vários exemplos aqui, vai ficar fera nisso hoje. Tá? Exemplo. Olha aí. O ferro que normalmente perde elétron, ele está ganhando. Olha aqui. Ele está sofrendo redução. O enxofre, que normalmente ganha, porque ele é um ametal, está perdendo elétron, está liberando os elétrons. Tá? Então, repara que é exatamente o contrário do que normalmente tende a acontecer. Os metais têm como característica principal sofrer oxidação, perder elétron. Aqui está reduzindo. Por isso que é um processo não espontâneo. Ele é forçado, você tem que fazer acontecer. Tá bom? O enxofre, mesma coisa. Ao invés dele ganhar o elétron, que é o que normalmente acontece, porque ele é um ametal e é bastante eletronegativo, ele, na verdade, perde o elétron. Legal. Quando o íon dos elementos hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo e iodo sofrem eletrólise, formam substâncias simples diatômicas. Galera, são os ametais, né? São os ametais. Só que o oxigênio é muito difícil, só se tiver flúor. Normalmente é hidroxila, mas a gente vai ver aqui, tá? Bom, sempre vai produzir uma substância H2, N2, O2. Mas esses caras aqui dificilmente aparecem. Eu nunca vi uma questão do ERG, Enem, não. Quando o oxigênio aparece, ele aparece na forma de hidroxila, tá? Quando o nitrogênio aparece, aparece na forma do íon nitrato, NO3, e não sofre oxidação. Vou explicar o porquê, tá? Agora, cloreto, muito, brometo, muito, iodeto, muito, aparece, os halogênios, tá? E o flúor, cara, ele nunca vai liberar o elétron dele, o átomo mais eletronegativo, tá? Ele nunca vai liberar, a não ser que eu tenha um íon composto. Exemplo, sulfato. Sulfato eu tenho 4 oxigênios. Então, o flúor, somando as eletronegatividades, o flúor vai ser de menor eletronegatividade, se comparado ao íon sulfato. Tá? Mas se comparar com outro elemento, com outro íon simples, o fluoreto permanece. Tá? Até com a hidroxila mesmo. A gente vai ver isso tudo. Por exemplo, olha o hidrogênio aí. O hidrogênio sofrendo redução. Olha aqui, H2. Legal? Isso aqui é menos comum. Eu não gosto muito de trabalhar com fração e eletrólise, não. Confunde mais, tá? Confunde mais. Mas se caso aparecer numa prova, você já sabe, né? Que é meio de H2. Legal? Eu vou explicar por que isso aqui acontece. Olha aqui o bromo. O brometo, ele vai liberar os elétrons. Ele é um halogênio, cara. Normalmente ele ganha elétron. Ele vai liberar o elétronzinho, tá? Aí você vai ter a formação de bromo molecular, assim como aqui foi hidrogênio molecular, bromo molecular, só que situações diferentes. O hidrogênio normalmente perde porque ele só tem um próton segurando o elétron. Qualquer outro que chegar ali, né, que queira ganhar, não sendo metal, lógico, se for o sódio, por exemplo, o sódio já quer perder, então o hidrogênio pega, legal.
Mas se for um ametal, qualquer outro ametal vai levar o elétron do hidrogênio, tá? Nesse caso, não. Ele vai receber o elétron, vai produzir o hidrogênio molecular. Fique esperto com isso aqui, tá? Esperto com isso aqui. Aparece muito essa equação. Muito, muito. Da eletrólise aquosa. Já o brometo, olha aqui, ó. O bromo é um halogênio, cara, família 7A. Grande tendência de ganhar elétron. Como ele tem tendência de ganhar, na eletrólise ele vai perder. Ele vai sofrer oxidação. Desse jeito aqui. Beleza? Galera, todo mundo enxergou tudo que eu falei até agora? Alguém ficou com alguma dúvida? Fala comigo. Tá de boa? Dá para seguir? Tá tudo bem. Tá, beleza. Vamos lá. Inara, tá recordando isso aí? Aham. Beleza. Vamos lá. Eletrólise ígnea. Tá. Galera, o que acontece na eletrólise ígnea? Eu tenho dois tipos de eletrólise. Eu tenho a ígnea e tenho a aquosa. Tá? Dona Solange, aqui eu atrapalho a senhora? Hã? Extensão ali. Achou. Desculpa, gente. Vamos lá. A eletrólise ígnea, eu tenho dois tipos, tá? A eletrólise ígnea e a aquosa. Cara, a aquosa é simples, acontece dentro d'água. Não tem mistério, né? Lá eu tenho também o hidrogênio e a hidroxila fazendo parte do processo. É um processo um pouquinho mais complexo, tá? Mas a ígnea não. A ígnea é quando você pega um sal, tá? Você pega um sal e você atinge o ponto de fusão dele. Ou seja, sabe que o sal, como é ligação iônica, você vai ter um elevado ponto de fusão. Você vai aquecer muito ele. Olha o nome, ígnea, ignição, calor. Tem que estar em temperatura alta, tá? Então, galera, toda vez que tiver eletrólise ígnea, quer dizer que eu tenho um sal, e esse sal, ele está na forma líquida. O sal, ele conduz corrente elétrica de duas formas. Ou em solução aquosa, ou no estado líquido. Beleza? Tudo bem até aqui? Então, eletrólise ígnea é isso. Eu tenho um sal, ele vai ser aquecido até atingir o ponto de fusão dele, e nesse ponto de fusão, deixa eu me ajeitar melhor aqui, e nesse ponto de fusão, a gente vai conseguir fazer com que os íons se separem, tá? Formando o cátion e o ânion, separando o cátion, eles já existem, separando o cátion e ânion, tá? Por isso que eles conduzem corrente elétrica também no estado líquido. Vamos lá. É química geral. Olha o que vai acontecer aqui. Então, passo a passo aqui. Processo feito com substâncias puras do estado líquido, fundido, tá? Exemplo. Eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Legal. Tá aqui. Quando eu atinjo o ponto de fusão, eu transformo ele em um sal líquido. Temperatura muito alta, se não me engano, em torno de 800 graus. Tá? Bem alto. Você não pode nem chegar perto disso. O que vai acontecer? O cara que normalmente perde vai ganhar. Isso aqui é o normal. Aqui começou a eletrólise. Eu estou fazendo com que o sódio, o cátion de sódio, ganhe esse elétron e se transforme no sódio metálico, NOx zero. Está aqui. Olha lá. Está sofrendo redução. Olha o macetezinho. O ETA no início, redução. Está aqui. Ganho de elétron. O NOx diminui. Conceitos, né? O anodo. Olha o que vai acontecer no anodo. O cloro, que está na forma de cloreto, olha aqui, ele vai sair, o elétronzinho sai e forma Cl2 e libera esse elétron. Vou fazer um passo a passo melhor aqui. Oxidação, perda de elétron, o NOx aumenta. Olha aqui, ó. Balanceamento agora, tá? Um elétron, meio de Cl2, ou Cl2 mais... Aqui, ó, eu prefiro assim. Eu vou mostrar por que eu prefiro assim. 2 elétrons. Olha lá em cima o sódio. O número de elétrons ele tem que ser
sempre igual. Está balanceando, tá? O número de elétrons tem que ser igual. Se você usar um elétron aqui, para redução, tem que ser um elétron para oxidação. O número de elétrons tem que ser igual. Eu prefiro usar aqui, ó, números pares. Tá? Eu prefiro usar esse jeito aqui, números pares. Porque você não vai formar sempre uma substância, sempre não, normalmente uma substância biatômica, você vai precisar de 2 elétrons. Eu vou mostrar o porquê. Cadê? O que aconteceu aqui? Olha lá. 2 GNaCl, produzindo 2 GNa+, e Cl-. Isso aqui é o que eu costumo usar. Fica mais visível, eu vou mostrar por quê. Equação global, olha aí. Cortei sódio com sódio. Legal. Cloreto com cloreto. Aqui embaixo. Olha lá. Um elétron com um elétron. Nunca pode sobrar elétron. Tá? O número de elétrons recebidos tem que ser igual ao número de elétrons cedidos. Olha o que sobrou. O NaCl, na eletrólise, produzindo Na metálico, sódio metálico, e meio de Cl2. Tá aqui. Não gosto assim, mas pode ser feito. Do outro lado, ou cortei sódio, o íon sódio com o íon sódio, 2 e 2. Aqui, ó, depois da seta, antes da seta. Corta. Cloreto com cloreto. Beleza. 2 elétrons e 2 elétrons. Olha o que aconteceu. 2 do NaCl, produzindo 2 do sódio metálico e Cl2. Tá aqui. Eu prefiro desse jeito. Tá? Vou mostrar o porquê. Se liga. Galera, primeiro, alguém viajou muito ali no que eu fiz? Alguém viajou muito? A equação acho que todo mundo enxergou, mas vamos ver aqui. Aqui. Galera, olha o que acontece. Se eu tiver o NaCl, cadê a caneta? Aqui você não está funcionando. Vamos lá. Em cima do computador não funcionou. O que acontece, galera? Quando eu tenho o NaCl, se liga agora. Eu tenho. Vou multiplicar por 2, tá? Já vou fazer isso aqui para você enxergar o que aconteceu. Eu tenho Na mais Na mais Cl e Cl. Eles estão com cargas negativas porque eles receberam um elétronzinho. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dele. E um que é do sódio. Veio para cá, ligação iônica. Legal. Ligação iônica. Beleza. Mesma coisa no de baixo. Perdeu o elétron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o elétronzinho que veio do sódio está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, aqui. Interação por conta das cargas. Legal, cara. Quando eu aqueço aqui, eu separo esses dois caras. Aí, meus íons ficam livres. Beleza. Quando eu jogo corrente elétrica aqui, olha o que vai acontecer. Esse elétronzinho volta para o sódio. Quando esse elétronzinho voltar para o sódio, sabe o que vai acontecer? Ele vai voltar a ser uma substância metálica, Na. E esse aqui, mesma coisa. Voltou para cá. Ele voltou também a ser uma substância metálica, que é o Na. Sozinho. Por isso que eu digo que ó, é formado
2 de Na. Beleza? 2 de Na com carga zero. Mas e o Cl2, galera? Olha só. O elétronzinho não saiu daqui? O elétronzinho saiu. Voltou para cá. Essa carga não existe mais. Por isso que eu formei sódio metálico. Quando o elétronzinho foi embora, essa carga aqui também não existe mais. Eu passei a ter 2 cloros com 7 elétrons cada um. O que eles vão fazer agora? Ligação covalente. São ametais, galera. Ametais vão fazer entre eles ligação covalente. Então, eu estou formando 2 sódios mais Cl2. É isso que aconteceu na eletrólise ígnea. Todo mundo acompanhou o meu raciocínio? Fala comigo. Alguém viajou muito? Entendi. Entendeu? Alguém ficou muito perdido ali naquela explicação? Inara, de boa? Tranquilo. Beleza. Júlia, tranquilo? Tranquilo. Beleza. Giovana, conseguiu enxergar? Oi? Conseguiu enxergar? Aham. Beleza. Tá bom. Vamos lá. Galera, então, aquela é uma situação, tá? Deixa eu ver aqui agora. Vamos voltar para cá. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Vou botar aqui. Olha como é que funciona. Se liga. Anodo, cátodo. Tá? O elétronzinho está vindo para cá, ó. Do anodo para o cátodo. Beleza. Olha o que está acontecendo aqui. Esse cara está recebendo elétron. Então, eu tenho aqui uma solução de cloreto. Perdão, não é solução, cloreto de sódio fundido. É ígnea. Então, eu tenho cloreto de sódio aqui, temperatura alta. Esse cara começou a receber elétron, então o sódio que está aqui, ele começa a agarrar na placa, igualzinho na pilha. Tá? Ele começa a agarrar na placa. Aí o Na0 começa a virar Na. Tá? Começa a virar Na. E esse cara aqui, o Cl, ele começa a liberar os elétronzinhos, produzindo aqui o gás cloro. No anodo está sendo produzido o gás cloro, Cl2, porque ele está liberando os elétrons, tá? E o sódio metálico está sendo produzido no cátodo, tá? Aqui eu tenho as células, ó. Aqui eu tenho sódio metálico sendo formado e, ó, gás cloro sendo produzido aqui no anodo, tá? Esse é o esqueminha. Olha aí. Alguma coisa diferente? Se liga. Já falei com vocês. No processo da eletrólise ocorre uma inversão dos sinais do eletrodo. Falei para vocês, é não espontâneo, tá? Deixa eu ver mais um exemplo aqui com vocês que não seja com NaCl. Um outro caso que pode aparecer para vocês, por exemplo, a UERJ cobrou isso há um tempo atrás. Se não me engano, era o brometo de estrôncio. Estrôncio é da família 2A. E o bromo, então a carga dele é mais 2. E o bromo é um halogênio. Se não me engano, era ele. Tá? Não tenho certeza se era o estrôncio, se era o bromo, mas a ideia era essa. Era um cara da 2A e um cara da 7A. Cruza as cargas. Tá? Então você vai ter aqui, ó, SrBr2. A questão pedia só para você fazer a eletrólise ígnea do brometo de estrôncio, galera. É a coisa mais fácil do mundo. Ele só pedia para você fazer, pegar isso aqui, que era o brometo de estrôncio. Aí, olha lá. A resposta é isso aqui, ó.
mais BR2. Era isso. A resposta da questão específica da UERJ era para você fazer isso. Tá? Mas, cara, como que você vai saber disso? É simples, galera. Olha aqui. O halogênio, ele sempre vai ser biatômico. Tá? Se já tem dois, é só você manter. E o metal, ele sempre vai ser monoatômico, é uma substância metálica. Volta lá em cima no exemplo. Olha aqui. Por que eu tive que colocar o 2 aqui na frente? Porque esse cara aqui, ó, o ametal, sempre vai ser biatômico. Então vai produzir Cl2. Tá? Se eu tenho 2 Cls, consequentemente eu tenho 2 NAs. Tá aqui. Você tem que fazer isso aqui todas as vezes? Não, não precisa. A eletrólise ígnea é a coisa mais fácil do universo. Mas olha lá. Se liga. Eu tenho aqui o estrôncio, que ele é da família 2A. E eu tenho 2 bromos, que são halogênios. Tem 7 elétrons. 2, 4, 6, 7. Aí, ó, ganhou o elétronzinho, ganhou o elétronzinho do bromo. Tá? Aí ele passou a ter carga menos 1, menos 1. E esse cara, como perdeu 2 elétrons, ele tem carga 2 mais. Isso é o que acontece naturalmente. Quem quer dar, dá. Quem quer pegar, pega. Esse é o natural. Tá? Aí eles são atraídos devido à diferença de carga. Ligação iônica. Quando você aquece, você quebra essa ligação aqui. É uma ligação mais forte. Por isso que o ponto de fusão é alto. Separa aqui. Legal, cara. Aqueceu, separou os íons, jogou corrente. Quando você joga corrente, você está provocando uma eletrólise. Então, ó, esses elétronzinhos são devolvidos. Isso aqui deixa de existir. Acabei de formar aqui o SR metálico. Carga zero. Ele recebeu de novo os 2 elétrons. Sofreu a redução. E como ele perdeu os elétrons, isso aqui não tem mais, ó. O que vai fazer aqui, então? Uma ligação covalente a metais, produzindo o Br2. Resolvido. Conseguiram enxergar a eletrólise ígnea? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fala comigo. É muito mais fácil quando você enxerga que o ametal... Oi, fala comigo. Não, pode terminar de falar, peraí. Tá. É muito mais fácil quando você enxerga que o ametal ele tem que estar com o número par, porque sempre vai produzir uma substância biatômica, tá? Fala comigo. Naquele esquema que você deu antes de falar do estrôncio, é estrôncio, né? Sim, pronto. É, aquele outro exemplo, que você, exemplo não, é o esqueminha da placa de platina e grafite. Você pode voltar lá rapidinho? Posso, claro. Aqui. Esse esquema é da Igneo também? Porque eu não entendi muito bem. Esse fio não, essa placa de grafite ou de platina vai aumentar o ponto de fusão para as cargas dissociarem? É isso? Calma aí, calma aí, calma aí. Isso aqui é uma placa qualquer, tá? Eu vou fazer com que ocorra o quê? Como eu tenho aqui a saída de elétron de um polo para o outro, esse cara está recebendo os elétrons, está produzindo aqui, então, ó, a redução do sódio metálico. Beleza? O elétronzinho está saindo daqui para cá. Então, esse polo aqui está ficando positivo, certo? Então, ele está roubando os elétrons aqui do cloro, do cloreto. Ele está roubando os elétrons para conseguir jogar para cá. Aí você vai ter aqui, como ele está roubando os elétrons do cloreto, para conseguir jogar para essa placa, para o sódio absorver, então você começa a produzir cloro molecular aqui.
Começa a produzir gás cloro. Sim ou não? Entendi, mas essa solução que as placas estão mergulhadas, Não é ela é uma solução solução. de cloreto de sódio aquosa Não, não é solução. Olha aqui, ó, olha aqui embaixo. ou é o Cloreto de próprio sódio sólido? fundido. É o próprio sal, só que no estado líquido. Que atingiu o ponto de fusão. Não é água, não tem água aqui. Entendi. Se tivesse água, você teria uma outra resolução aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Aqui eu só tenho sódio e cloro. É a ígnea. A ígnea não entra água, porque a água aqui já teria evaporado há muito tempo. Temperatura muito alta. Conseguiu acompanhar agora? Entendi. Mas eles se fundem nesse experimento mesmo ou você já coloca ele fundido? Não. Primeiro, pega o sal, aquece. Aquece e você separa os íons, quando você atinge o ponto de fusão. Aí você entra com as placas e joga a eletricidade. Ah, sim, agora eu visualizei, entendi sim. Beleza? Tá Aham, eu bom. pensei que as placas que própria que aquecia e fazia eles ficarem fundidos. Mas Não, eu não. entendi. Você tem que ter a geração de eletricidade aqui. Aí o cara que vai liberar o elétronzinho, ele vai roubar, ele acaba ficando positivo, ele começa a roubar elétron do negativo que está aqui dentro. Nesse caso não na solução, mas na substância que está fundida. Entendeu? Enquanto aqui, que está recebendo elétron, o cara que é positivo é atraído por ele. Aí você começa a ter o sódio, nesse caso, o sódio, o cátion, voltando a ser o sódio metálico, a substância metálica. Ficou mais claro agora? Aham, ficou assim, entendi. Beleza, beleza. Tainá, alguma dúvida aqui? Não, por enquanto não. Por enquanto não. Beleza. Sara, tá rolando? Fala comigo. Oi, tá sim. Então tá bom. Galera, um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Vamos pegar aqui AlF3, fluoreto de alumínio. Legal, cara. Esse cara aqui, a gente sabe que o alumínio tem carga mais 3. E esse cara aqui tem carga menos 1. Beleza. Por isso que a proporção é, para cada um alumínio, 3 do flúor. Só que, cara, olha só. Se você analisar, aqui eu tenho um número ímpar. Se pedir para fazer a eletrólise ígnea desse cara, o que você tem que fazer? Tem que dobrar essa quantidade. Por que você tem que dobrar? Porque esse cara aqui, ele vai ser formado sempre na forma biatômica. Então, galera, vai rolar isso aqui, ó. Você vai ter a formação de alumínio metálico, 2 do alumínio metálico e 3 do flúor molecular. Conseguiram acompanhar isso? Conseguiram visualizar isso aqui também dentro da estrutura? Que eu vou ter 6 átomos de flúor que vão fazer ligações entre eles. Por isso que eu vou formar 3 do F2? Ou alguém viajou nisso aqui? Fala comigo. Alcides, tem alguma exceção para algum metal não ser diatômico? O enxofre. Ah, tá bom. O enxofre aparece sozinho, tá? Isso para ígnea é legal saber. Olha aqui. Ah, tá aqui. Olha aqui, ó. Quando eu tenho hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, esses aqui são os ametais. Repara que ele não fala do enxofre. O enxofre aparece, ele volta a ser metálico. Olha aqui, tá? Se eu tiver, por exemplo, sulfeto de sódio, né? Aí você pode ter ele aqui na forma zero, tá? Tudo bem? Tá bom. Vamos lá. Então, galera, desse jeito. Deixa eu fazer um exemplo com enxofre aqui para a gente visualizar. Olha aqui, se eu tivesse o próprio alumínio, mas aí eu tenho sulfeto de alumínio. Al2, S3. Legal, cara.
Nesse caso aqui, esse cara não aparece na forma diatômica. Você pode fazer direto, você vai ter 2 de alumínio e 3 do enxofre. O enxofre vai aparecer desse jeito mesmo, tá? Ele não é gás, ele é sólido. Beleza? Ele vai ser produzido desse jeito. Ele se organiza na forma dos alótropos dele, tá? Então, fique esperto. O enxofre é um cara que não vai se comportar igual aos outros ametais. Ele pode aparecer, não é comum. Normalmente forma gás. Normalmente eles usam aqueles lá que eu mostrei para vocês. Hidrogênio, flúor, cloro, tá? Na forma ígnea, o flúor aparece. Tudo bem, galera, até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu continuar? Fala comigo. Resumindo, o anodo ou ânodo, né, sempre sofre oxidação. O catodo ou cátodo sempre sofre redução. Aquele macetezinho do caro, lembra? Catodo reduz, anodo oxida. Consoante com consoante, vogal com vogal. O caro, que a gente já viu. Na pilha, se liga. Anodo é o polo negativo e o catodo é o polo positivo. Beleza. Na eletrólise, o anodo é o polo positivo, é invertido. E o catodo, ou cátodo, é o polo negativo. E a única coisa que você inverte aqui. O fluxo de elétrons é ao contrário. Por isso que eu tenho um polo positivo na pilha e o polo negativo na eletrólise, de forma inversa. Tudo bem aqui, galera? Não confunde isso não, tá? Olha essa situação. Vocês querem tentar fazer esse? Vocês querem 3 minutos para resolver? Fala comigo. Sim. Aham. Beleza. Então, ó, 3 minutinhos aí para resolver. Marcando 3 minutos aqui. Conseguimos? Calma, só passou 1 minuto. Falta 1 minuto.
E aí, qual a letra? Vamos analisar o que está acontecendo aqui. Anodo, cátodo. Beleza. O anodo está ficando positivo. O cloreto está vindo para cá. Legal. Esse cara positivo está roubando o elétron do cloreto, formando Cl2. E aqui, esse cara está ficando negativo, né? O elétronzinho está vindo para cá, ele está atraindo o cobre, o CO2+. Então, o que acontece? Como ele está atraindo o CO2+, e ele está negativo, esse cara começa a pegar elétron aqui. Começa a produzir cobre metálico aqui. Então, no anodo é produzido gás cloro e no cátodo é produzido cobre metálico. Com a letra? Acho que é a letra D. Cobre metálico é produzido no cátodo. Vamos ver? Olha aí. Toda a resolução. Se liga. Produziu CO2+ e 2 de Cl-. Legal. Aqueceu aqui na área. Primeiro aquece. Produz os íons. Depois você joga corrente. Aí, ó. Cloreto sofrendo a oxidação, produzindo Cl2. Isso aqui está acontecendo no anodo, que a gente viu, que é o polo positivo. É o contrário. O cobre metálico está sendo produzido porque está ganhando elétron. Redução. A redução está acontecendo no cátodo, que é o polo negativo. Equação global está aqui. Cobre metálico é produzido no cátodo. Todo mundo conseguiu entender o processo da eletrólise? Tá de boa? Tainá, tá fluindo? Sim, sim. Show. Tá. Galera, eletrólise ígnea, basicamente isso. É você entender a questão do fluxo de elétron, essas coisas. Alguém ficou com alguma dúvida? Porque eu vou partir para a eletrólise aquosa agora. A eletrólise aquosa, ela tem muito mais detalhe. Alguém ficou com dúvida? Fala comigo. Posso seguir para a aquosa? Tá de boa? Cara, nem pedi cabelo. Pode seguir. Posso seguir, né? Então tá bom. Júlia, tá tranquilo, Júlia? Tá tranquilo. Então tá bom. Cara, PowerPoint tem bastante coisa, mas tem alguns detalhes que eu prefiro escrever. Mas olha lá. Solução aquosa. Agora, Inara, eu tenho que ficar de olho, porque a água está participando, não está acontecendo temperatura alta. Processo feito com substâncias dissolvidas em água. Solução aquosa. Tá? Antes eu estava trabalhando com substâncias em temperaturas muito altas. Por isso que eu tinha o nome de ígnea, né? Agora eu estou trabalhando com uma solução aquosa onde os sais, os íons também, eles se separam, né? Então você também tem formação de cátion e ânion. O grande lance é, você vai fazer uma comparação com os íons da água, que você sabe que a água ela sofre uma autoionização, né? Ela produz H+ e OH-, já existe na água, tá? E quando você joga o sal, né, você também vai ter a produção de íons. Tá? O sal de sódio, você vai ter Na+, se for o cloreto de sódio, você tem Na+ e Cl-. Formação de cátion e ânion também lá dentro. Né? Bom, na eletrólise em solução aquosa, teremos sempre o que chamamos de competição dos íons. Isso aqui que é como eu sou velho, né? Pulo do gato. Quando a gente trabalha em indústria, a gente diz assim, né? Não pode ensinar o pulo do gato, senão todo mundo você perde valor de mercado. É uma coisa que você só você sabe. Então, né? O que é bobagem? Você tem que passar todo o seu conhecimento. Acho que esse é o ideal. Enfim. Sempre teremos a competição de cátion da substância que você está dissolvendo com o H+ da água. Beleza. Bem como o ânion da substância com o OH- da água. Vai ter essa competição, é comparativo.
Você tem que literalmente comparar o H+, com o cátion do metal, com o cátion do sal, e a hidroxila com o ânion do sal. Sempre fazer isso. Beleza. Para saber quem voltar, para saber quem ganha essa competição entre os cátions e ânions, precisa conhecer a propriedade de descarga, ou seja, qual íon é mais reativo, tá? Quem é que tem maior tendência de ganhar, quem é que tem maior tendência de perder. Então, existe uma comparaçãozinha aqui. Se liga. Na eletrólise em solução aquosa, precisamos conhecer as seguintes propriedades de descarga dos íons. Olha aí. O meu amigo que fez esse PowerPoint, o PowerPoint dele tá bem legal, tem bastante informação boa, mas tem coisa que eu prefiro escrever, tá? Não tá ruim, mas eu prefiro escrever e desenvolver o raciocínio com vocês. Mas olha aqui, ó. Primeiro, aumento da facilidade de descarga, ou seja, o cara que tem maior tendência de perder ou de ganhar elétron, tá? Se liga. Essa galera aqui são os íons positivos, são os cátions, tá? Essa galera do lado de cá são os ânions, tá? Legal. Vamos lá. Esse pessoal tem menor tendência de ganhar elétron. É lógico, cara. Eles são muito eletropositivos, tá? Eles são muito eletropositivos. Então, essa galera tem muita dificuldade de receber o elétron de volta. Se tiver que competir entre, por exemplo, o potássio e o hidrogênio, pô, o hidrogênio é muito mais eletronegativo. É ele que ganha o elétron do potássio, por exemplo. Tá? Então, você vai trabalhar desse jeito. Essa aqui é uma sequência de competição. Tá? E aqui eu tenho a galera que não vai perder elétron de jeito nenhum. Tá? Aqui você tem os íons compostos, sulfato, fosfato, nitrato, fluoreto, muito eletronegativo, tá? Depois, a hidroxila, isso aqui é o que está na água. E depois, ó, cloreto, brometo, iodeto, por último, sulfeto. Beleza. Mas deixa eu escrever aqui do jeito que eu acho melhor. Vou abrir um novo documento aqui, para a gente não esquecer isso. Se liga. Vou escrever. Eu tenho o seguinte. Primeiro, a galera que não quer ganhar elétron de jeito nenhum. Família 1A, metais alcalinos. Eles não querem ganhar elétron. Tá? Depois, família 2A. Beleza. Depois, alumínio. Beleza. Esses caras aqui, se for solução aquosa, eles não ganham elétron de jeito nenhum, tá? Depois vem o H+. Depois vem o H+. Beleza? Se eu comparar 1A, 2A ou alumínio, eles nunca ganham o elétron sempre vai para o hidrogênio, tá? E depois disso, você tem os outros metais. Outros metais. Que aí eu tenho ferro, cobre, zinco, tá? Todos os outros. Chumbo, não interessa. Essa é a sequência. Volta lá no PowerPoint para você ver. Olha aqui. Família 1A e 2A. Alumínio. Aí você tem o hidrogênio. E depois os outros metais. Normalmente metais de transição. Pode aparecer o chumbo também. Tá? Mas o chumbo, como é muito tóxico, a galera evita trabalhar com ele. Tá? Então, normalmente, os metais de transição. Mas como que a gente faz para gravar isso? Cara, é um macete horroroso. Horroroso. Eu tenho vergonha de falar ele, mas ajuda a lembrar. Esse aqui, ó, alcalino terroso e alumínio. Esse é o macete do
do ao. Do cachorro, do cachorrinho, sei lá. Tá? Do jeito que você quiser. Alcalino, alcalino terroso, alumínio. Au. Nunca ganham do hidrogênio. Legal? Só se eu tivesse, por exemplo, ferro, ouro, zinco, prata, aí ganha desse cara aqui. Tá legal? Agora, alcalino terroso e alumínio nunca ganha do hidrogênio. Tá? Então, macetezinho para lembrar aqui. Galera, conseguiram enxergar isso aqui? Isso aqui está acontecendo aonde? A galera que vai receber elétron, isso aqui está acontecendo no cátodo. Ou cátodo, tanto faz. Beleza? Então, se olhar o PowerPoint, olha aqui, ó, está acontecendo no cátodo, e nesse caso é o polo negativo. Tá? Volta lá. Aí, eu tenho também a galera que não vai liberar o elétron de jeito nenhum no anodo. São eles: sulfato, fosfato, nitrato, carbonato. Carbonato já é difícil de aparecer, tá? Já é mais difícil de aparecer porque ele normalmente vira gás. Ele forma ácido carbônico que vira gás carbônico, então ele é muito instável. Mas se aparecer, o que eu quero que vocês enxerguem? Cara, tem muito oxigênio. É um radical muito eletronegativo. Então ele tem muita dificuldade de liberar o elétron. Então, qualquer outro vai liberar o elétron mais fácil, inclusive o fluoreto. Legal? Depois do fluoreto, o outro átomo muito eletronegativo é o oxigênio, que vai aparecer na forma de hidroxila. Isso aqui que vem da água. Beleza? E depois, os ânions halogenados, cloreto, brometo e... Meu Deus, cliquei aqui. Vou fazer. Ih, deu merda. Apertei o botão da caneta. Vamos lá. Brometo, iodeto. E por último, o cara que tem maior tendência de ganhar esse elétron vai ser o sulfeto. Tá? Ele vai ser o mais reativo de todos. Beleza? Então, desse jeito aqui. Não, galera, contrário. Contrário. Não, verdade, é isso mesmo. Ele é o mais reativo, é o que tem maior tendência de perder, porque esses caras são mais eletronegativos. Desculpa, confusão. E aqui, ó, esse cara é o que perde elétron mais facilmente, tá? É o mais reativo. Mas outro detalhe, ele aparece pouco também, tá? Quem aparece muito? Cloreto, por causa do NaCl, tá? Água vai reagir muito. Então, cara, você tem que ter na sua cabeça o que acontece com o hidrogênio e com a hidroxila. Quais são as semi-reações? O hidrogênio, lembra, ó, 2 vai ganhar 2 elétrons, redução, e vai produzir H2. Isso aqui você tem que saber. Tem que saber. O hidrogênio, ele ganha elétron, tá? Ele vai sofrer a redução e vai produzir gás hidrogênio. Está ganhando elétron, está sofrendo redução. Isso aqui está acontecendo no cátodo. Ah, isso aqui está acontecendo no anodo, o cara que está perdendo elétron.
Beleza. Já a hidroxila, fica de olho nela. Por quê? Também vou ter duas hidroxilas. Igual. Só que a hidroxila, ela vai produzir uma água e meio de O2. E vai liberar para o meio 2 elétrons. Porra, Alcides, eu tenho maior dificuldade de enxergar isso. Vamos fazer aqui o esqueminha para você ver. Olha o que está acontecendo com a hidroxila. Se liga. O, H. Vou fazer aqui a forma de Lewis para ficar mais fácil. Forma de Lewis. Ligação covalente. OH menos. Quer dizer que esse cara tem um elétronzinho a mais. Ele ganhou o elétronzinho. Legal. Cara, o que vai acontecer? São duas hidroxilas. Vou repetir outra aqui. Outra hidroxila. O, 6 elétrons, porque é calcogênio. Vai fazer uma ligação covalente com o hidrogênio. E como tem um elétron a mais, então é OH-, tá? Então OH-, OH-. Não precisa indicar carga não, tá? Já está mostrando que tem um elétronzinho a mais, OH-. Beleza. Cara, quando eles perderem esses elétrons aqui, automaticamente perde a carga. E o oxigênio não está mais estável. E o oxigênio não está mais estável. Tá? Não está mais estável. O que vai acontecer? Essa ligação ela vai ser quebrada. Um dos oxigênios vai se agarrar com o hidrogênio. Produzir água. Estabilizei. Mas Alcides, e esse outro oxigênio aqui, galera? Eu trabalho com uma moléculazinha só? Não, eu trabalho com um porrão de moléculas, é mol, cara. Isso aqui está acontecendo com duas hidroxilas. Esse oxigênio vai se encontrar com outro oxigênio que esteja perdido e vai formar O2. Só que a proporção em mol é, olha aqui, para cada 1 mol de água que é produzido, eu estou produzindo meio mol de oxigênio. Para cada 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, eu estou produzindo 3 vezes 10 a 23 de oxigênio. E eu estou liberando para o meio 2 mol de elétron. Ou seja, para cada 2 mol de hidroxila, eu produzo 1 mol de água, meio mol de oxigênio e estou liberando para o meio 2 elétrons. Vamos lá. Isso aqui é um pouco confuso. Quem ficou com dúvida, fala comigo. Todo mundo entendeu tudo? Agora repara, esses 2 elétrons que foram liberados no anodo, eles vão para onde? Para produzir o H2 no catódo. É sempre assim. Quem viajou muito, fala comigo. Vocês estão muito quietos. Não é um assunto fácil. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo, gente? Juro que vocês estão entendendo mesmo? Entendeu? Tá bem? Sara, tá fluindo? Tá sim. Beleza. Então tá bom. Pessoal, aquilo é muito importante. Saber essa redução do hidrogênio e essa oxidação da hidroxila é primordial para entender a eletrólise aquosa. Se todo mundo está entendendo, tá de boa. Vamos voltar para o PowerPoint. Alguém quer fazer alguma pergunta? Todo mundo entendeu o porquê dessa sequência aqui? Tá? Ó,
O fluoreto e o sulfato ácido, eles acabam sendo exceção, tá? Eles acabam perdendo o hidrogêniozinho, então é mais difícil. O fluoreto, ele está aqui no meio, tá? Ele fica entre a hidroxila e o sulfato. Só que o professor colocou aqui no meio. Cara, mas o sulfato ácido nunca aparece. Nunca aparece. Tá? Olha aí. Quando a prioridade de descarga for do ânion hidroxila, teremos a seguinte reação no anodo. Olha o que eu fiz aí, igualzinho. Eu preferi montar primeiro para todo mundo enxergar isso aqui melhor. Olha aqui, ó. A hidroxila forma água. Olha aí. O hidrogênio não sofre variação de NOx, continua sendo mais um. Beleza. Mas o oxigênio possui. Olha lá. O oxigênio sofre oxidação. O NOx dele, ele sai de -2, que é o da hidroxila, para 0. Sempre vai formar o oxigênio, tá? O2. Mas a gente já viu isso aqui também. Se liga. Utilizando o mesmo exemplo da eletrólise ígnea, o cloreto de sódio, vamos ver qual a diferença. Cara, questão de Enem. O Enem já cobrou isso aqui. NaCl. Aí, ó, compara. Cátion e cátion, ânion e ânion. Compara. O hidrogênio, a gente já viu. Sódio é metal alcalino, não quer receber elétron de jeito nenhum. Qual ânion tem prioridade? Opa, cloreto ou hidroxila? Lembra? Oxigênio mais eletronegativo, então não vai querer dar esse elétronzinho fácil. O cloro perde mais fácil. Então, no catodo, o que vai acontecer? Ó, aqui vai ter que balancear depois, né? O hidrogênio sofre redução, meio de H2. Prefiro a segunda forma. Ficou mais fácil de enxergar. 2 hidrogênios receberam 2 elétrons e formou o H2. Isso aqui eu não fiz com vocês. Cara, igual. Olha aqui. O hidrogênio está lá sozinho na dele, perdido, na forma de H+. Quando ele receber esses elétronzinhos, essa carga aqui deixa de existir. E ele consegue fazer uma ligação covalente. Antes eu tinha 2H+, agora eu tenho o quê? H2. Aqui. Beleza? Sempre assim. Foi a redução que a gente acabou de ver ali. Eu prefiro dobrar a quantidade, porque sempre vai formar aqui, ó, substância molecular, biatônica. Aqui, ó, eu sei que a água, ela produz H+ e OH-. O H+ está aqui. O OH- a gente não vai mexer, porque o cloreto é mais reativo. Legal. Cloreto mais reativo, ele perde o elétronzinho, tá aqui. Ele sofre oxidação, perda de elétron, NOx aumenta. Beleza. Aqui ele está usando fração. Melhor não, pode confundir. Prefiro assim. 2 vão perder 2 elétrons e eles vão se agarrar, produzindo Cl2. Tá aqui. Legal. O 2 de NaCl, o Na continua, mas o cloreto vai produzir gás cloro. Soma tudo agora. Olha aqui do lado de cá. Hidrogênio, H+, sai com esse H+ aqui. Beleza. Cloreto, morre com cloreto. Tá aqui. Um elétron, importantíssimo. O número de elétrons recebidos é igual ao número de elétrons cedidos. Reação global, NaCl, mais água, vai produzir Na mais OH-, que ele representou desse jeito, tá? Mas poderia ser representado na forma de Na mais OH-, eu prefiro assim.
como isso aqui é uma solução aquosa, isso é uma base forte, predomina a base na forma dissociada. Tá? Eu dou preferência a isso aqui. Beleza. Mais meio de H2, mais meio de Cl2, formado no cátodo e formado no anodo. Aqui. Ou 2H+, com 2H+. Tá aqui. 2 de Cl menos, com 2 de Cl menos. Tá aqui. 2 elétrons, 2 elétrons. Foi. O que sobrou? 2 de NaCl mais 2 de H2O. Tá aqui. Produzindo 2 de NaOH mais H2 mais Cl2. Cara, conseguiram enxergar o que aconteceu? Alguém ficou muito perdido? Fala comigo. Alcides, Oi, fala comigo. na aquosa, então, vão ter 4 reações, né? E na ígnea só vai ter 2 e uma global? O que acontece? Na aquosa, você vai ter lá aquela equaçãozinha da água, que é a autoionização, né, que a Júlia até me perguntou esses tempos atrás aí. A água sempre produz H+ ou H-. Primeira equação. Está na água. E a outra vai ser a do sal. Tá? Vai ser a do sal. Que aí você vai jogar aquele sal na água, aí ele vai produzir o cátion e o ânion. Aí você vai comparar isso, essas duas equações. Tá? Aí você vai ver qual é o cátion que vai receber elétron. Beleza. Achei. Está recebendo elétron? Aquilo está acontecendo no cátodo. Qual o ânion que vai perder elétron? Achei. Beleza. O cara vai perder elétron, o que está acontecendo no anodo. Aí você vai cortar desse jeito. É porque, assim, entende o processo, entender o processo é melhor do que você falar assim, vão ser 4, vão ser 2, porque, né, o problema ele pode confundir com isso. Se você entender o processo, eu acho que fica mais fácil. Na eletrólise ígnea, é mais suave você enxergar. Mas na aquosa, é sempre a comparação dos íons que vêm do sal com os íons que vêm da água. Conseguiu acompanhar, Sara? Consegui. Eu lembro só de uma coisa que um professor meu falou de alumínio, porque, tipo, acho que é um processo mais caro, só que tipo, como se fosse conhecimento geral do alumínio. Tem alguma coisa específica disso? O alumínio, na verdade, ele é mais barato, né? Tanto que o pessoal vende a latinha de alumínio, né? Eles recolhem para conseguir produzir o alumínio metálico de novo. Passa por esse processo de eletrólise. Ele não é caro, não. Ao contrário, ele é bem barato, o processo para renovação. Por isso que você vê aí muito catador procurando lata de alumínio e tal, porque é um processo simples, é um processo fácil de fazer. Entendeu? Mas, assim, é conhecimento geral mesmo. Né? Tem. Normalmente, por exemplo, uma questão de Enem, ele te daria isso num texto, para você enxergar. Tranquilo? Tá bom. Beleza. Consegui tirar sua dúvida? Aham, consegui sim. Beleza. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Inara, tá de boa? Tá lembrando tudo, Inara? Assim, tá tudo bem. Vamos olhar aqui o que está acontecendo. Aqui ele colocou na prática. Vamos ver o esquema simplificado, como que acontece na prática. Olha aí. Eu tenho aqui hidroxila, cloro. Opa, olha aqui, ó. Gás cloro sendo produzido. Tá? E aqui o cátodo, o cara que está recebendo elétron, é o hidrogênio. Produzindo gás hidrogênio. Produzindo gás cloro, porque o cloro está liberando o elétronzinho, porque ele é mais reativo do que a hidroxila. E você continua tendo em solução aquosa o quê? A hidroxila e o cátion de sódio. Sim ou não? Conseguiram enxergar isso? Olha aqui, ó. Liberação de gás hidrogênio e a liberação de gás cloro. Formação da base. O meio está ficando alcalino, o pH está aumentando. Beleza? Querem tentar fazer essa? Pode ser? Ou querem que eu resolva? Vou tentar fazer. Beleza. Vamos lá.
4 minutinhos aí, 4 minutinhos. É uma aula que eu gosto, cara. Eu gosto desse assunto. E aí, morreu a questão? Vamos lá? Vamos fazer. Aqui, galera. Ele quer saber o seguinte, ó. Deseja-se dourar um anel de alumínio e, portanto, os polos são mergulhados em uma solução de nitrato de ouro 3. Tá aqui. Ao final do processo da eletrólise, as substâncias formadas no cátodo e no anodo são, respectivamente. Vamos olhar. Polo negativo. Eu vou comparar aqui, ó. Ouro e hidrogênio. Na competição desses cátions, o ouro irá descarregar primeiro. Ou seja, esse cara aqui ele é mais reativo. Então vai ser produzido ouro metálico, tá? Lembra daquele esqueminha que eu mostrei para vocês, né? Família 1A, 2A, alumínio, hidrogênio. Depois os outros metais. Legal. Então o ouro é o cara que vai sofrer a redução. Então, ele tá ocorrendo isso aqui no cátodo. Um desses dois, né? Legal. O outro é o nitrato. Olha aqui, cara. Muito oxigênio. Não vai acontecer isso. Isso aqui não vai liberar o elétronzinho de jeito nenhum, tá? Se não vai liberar o hidrogênio, o elétronzinho de jeito nenhum, vai sobrar para a hidroxila. Porque eu vou ter aqui, ó, a competição do nitrato com a hidroxila. Na competição, olha aqui, ó, o OH-, ele vai ser mais reativo. Aí eu tenho que lembrar daquele detalhezinho, lembra? A hidroxila, quando perde elétron, produz água e ainda libera gás oxigênio. Está aqui. Resposta à letra C de sangue.
Conseguiram enxergar essa questão? Alguém ficou perdido? Alguém não visualizou? Tá de boa? Deixa eu ver aqui. Júlia, Sara, Tainá, Inara, tranquilo? Tá de boa? Tá tranquilo. Beleza. Deixa eu ver qual é o próximo aqui. O próximo é galvanização. É como que funciona o revestimento, né? Proteção, olha aqui, ó. Vou dar uma folhada a ouro. Mesma coisa. Processo de eletrólise, tá? O ouro vai se agarrar exatamente igual a questão. Olha aí. A moeda, ela está sendo niquelada, né? Na verdade, ela está sendo envolta por uma camada de níquel através de um processo eletrolítico. E a roda cromada, né? Bonito isso aqui. Igualzinho, galera. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui o anodo, a placa. Aqui, ó, eu tenho um anel de alumínio. Inclusive, acho que foi até igual a questão. Olha o que aconteceu. Corrente elétrica vindo para cá. Esse cara fica negativo. E ele começa a agarrar o íon positivo, que é o ouro. Então, o ouro vai começar a se agarrar aqui. Beleza? Igualzinho na pilha, igualzinho, igualzinho, igualzinho. Tá? Só que isso aqui não é espontâneo, isso aqui é forçado. Você tem que jogar a corrente para isso aqui acontecer. Aí o ouro vai se agarrar, o nitrato permanece e tem a formação de gás oxigênio lá no cátodo. Esse é um outro processo. E aí? Vamos fazer isso aqui, ó. O processo de revestimento da chave de níquel ocorrerá majoritariamente uma reação X, representada por uma semi-reação Y. Nesse caso, o par X e Y pode ser representado, olha aqui, ó, barra de níquel, legal. Aqui eu tenho níquel e sulfato, aqui eu tenho a chave. O que vai acontecer? Aqui eu tenho níquel 2+, tá? Aqui vai começar a ter carga negativa, então o níquel vai se agarrar aqui. Você vai ter uma redução do níquel. Aqui, sulfato de níquel. Eu tenho esse cara aqui positivo aqui dentro. Na chave, o que vai acontecer? O níquel ele vai começar a receber o elétronzinho, tá? E você começa a ter o revestimento de níquel aqui dentro. É uma redução. E olha a equaçãozinha que está acontecendo. Níquel 2+, ganhando 2 elétrons e produzindo níquel sólido. Alguma dúvida nesse processo, galera? Bem tranquilo, né? Olha aí. Para a fabricação de latas, para armazenamento, para armazenar alimentos, óleos, conservas, etc., são utilizados folhas de Flandres, os quais são compostos por chapa de aço revestido com estanho através de um processo de galvanização. Beleza. Na figura ao lado, representa o processo de produção das folhas de Flanders. Marque a alternativa correta com relação ao processo de galvanização descrito. O polo negativo corresponde ao anodo, isso aqui. É mais teórico. Vamos lá. O polo negativo corresponde ao anodo. Esse processo ocorre espontaneamente. A gente sabe que não, né? O polo negativo é o anodo? Não, só na pilha. Esse processo é espontâneo? Não. A redução do estânio ocorre na chapa de aço? Vamos ver, ó. Chapa de aço, eletrodo de estânio. A redução do estânio, letra C. Beleza. A redução do estânio, porque aqui eu vou ter uma solução onde eu tenho estânio. Aqui eu tenho a corrente vindo para cá. Analisa. Está se enchendo de carga negativa. Então, o estânio, ele começa a agarrar nessa placa, produzindo aqui meu Deus, uma cobertura de estânio. Assunto de terça-feira. Aí a gente vai começar a trabalhar cálculo estequiométrico em cima disso.
Galera, alguém quer fazer alguma pergunta? Tá de boa? Conseguiram entender essa parte de eletrólise ígnea e aquosa? Entendi sim. Sim, sim, tá de boa? Então tá bom. Galera, exercício disso na apostila, mete bala, só não dá para fazer ainda a parte quantitativa, tá? Envolve a parte dos cálculos, que é o assunto de terça-feira. A gente vai ver e vai fazer exercícios, tá bom? Pessoal, boa semana, bom final de semana, fiquem com Deus, até terça. Tchau, tchau.